xi, posição, operador de posição. Eu não vou falar que isso é posição da partícula não, porque a gente ainda não definiu partícula. Tá? E partícula não é bolinha. Isso aí não vale só classicamente. PJ, operador de momento linear. Ok? Então, as relações de comutação entre posição e momento é igual a I. Aí já tem o I de novo aí para atrapalhar. K, né? Esses índices aqui. I delta KJ. Ou seja, é 1 quando K é igual a J e 0 se K é diferente de J, né? Ou seja, I se K é igual a J ou 0. Desculpa. I se K é igual a J e 0 se K é diferente de J. Ok? E a gente define o momento angular, os componentes do momento angular, como sendo EP KJ XK PJ, certo? Componentes do produto vetorial mesmo. Uma vez que a gente fez isso, daquela relação de comutação, a relação de comutação estrelinha, dá pra gente mostrar que o momento angular satisfaz essas propriedades. Que R é igual a I epsilon QRA LA. Tá? Ou seja, isso consiste de uma álgebra de Lie. Então, o espaço vetorial, que nesse caso é o espaço de Hilbert, eu não vou entrar em detalhes por enquanto, munido desse colchete. Então, tem um espaço aqui, espaço vetorial, onde há esses operadores, munido do colchete, álgebra de Lie. Tá? Então, os operadores de momento angular, eles formam uma base da álgebra de Lie. Certo? Nesse caso, oi? O colchete LQLR é colchete de componentes diferentes do momento angular. Perfeito. Aqui, Q diferente de R, isso daqui está codificado aqui. Se K foi igual a R, né? Então isso daqui é 0. E Q foi igual a R, né? Então a gente pode definir esses operadores de escada, que é L1 mais ou menos IL2. E a gente pode definir também o L0 como sendo 2L3. Ou a gente pode definir o contrário também. Depende da nossa convenção aí. Tá. E, mediante essa definição, a gente pode provar que esses comutadores, eles satisfazem, os comutadores entre agora esses geradores, eles satisfazem essa regra, mais ou menos, 2L mais ou menos, e L mais L menos é igual a L0. Tá? Então é com base nessas relações de comutação que a gente vai ilustrar esse problema agora. Ontem eu também tinha falado que por exemplo, dado um certo autovetor
do operador L0, tá? Então, dado um certo autovetor, que eu vou chamar de V lambda, justamente porque ele está associado a um alto valor lambda, tá? No corpo, no caso complexo, nesse caso, na pior das hipóteses, real, tá? Porque ele tem que ser real, e associado ao alto valor lambda. Então, eu disse que V lambda é autovetor desse operador com alto valor lambda. Então, eu quero ver agora quais são os autovalores associados a L mais menos V lambda, tá? Ou seja, isso daqui ainda eu quero que seja um autovetor do operador L0, tá? Bom, se eu aplicar o L0 nesse vetor, o que dá? Eu posso utilizar aquelas relações de comutação, porque olha só, eu disse ontem eu disse que se eu tiver um espaço vetorial, um certo colchete, para eu fazer o colchete entre dois elementos na álgebra de Lie, para eu fazer o colchete e falar que isso é xy menos yx, eu ainda preciso de um produto adicional, tá? Ou seja, um produto que faz disso uma álgebra associativa, ou pelo menos quase associativa. Eu vou falar disso depois, tá? Mas aqui está implícito que existe esse produto, tá? O produto entre esses momentos. Porque, por exemplo, eu posso fazer representação de momentos e esses produtos são derivadas, tá? Se esses vetores aí forem de classe C2, ou seja, tiverem componentes diferenciáveis de segunda ordem, então isso daqui é imediato, tá? Bom, mas detalhes patológicos eu não vou abordar aqui não. Então eu quero que isso daqui seja autovetor desse operador e quero ver quais são os autovalores possíveis associados. Então, vou apagar aqui. Então vou utilizar essa relação de comutação aqui, que me dá L0, L mais ou menos L mais ou menos L0. Isso daqui é mais ou menos 2L mais ou menos. Então eu vou utilizar essa relação de comutação. Isso vai me dar L mais ou menos L0, mais ou menos 2L mais ou menos, agindo sobre o V lambda. Tá? E quanto que dá isso? O L0 o V lambda é alto valor, é alto vetor do L0 com alto valor lambda, mais ou menos 2L mais ou menos V lambda. Então isso daqui é exatamente, isso daqui é lambda V lambda. Então lambda ele pulou para fora, mais ou menos 2. Então eu descobri um novo autovetor com esses esses autovalores. Aqui é L mais ou menos. Tá, então joia? Então a gente pode dizer que esse L mais ou menos são autovetores do L0 com autovalores lambda mais ou menos 2. Tá bom? O que eu vou fazer aqui depois a gente vai introduzir direitinho. Aquelas são as relações de comutação da álgebra SL2 complexa.
Então, aquelas ali são exatamente qualquer operador que satisfaça aquelas relações de comutação e a de baixo aqui, L mais ou menos, L menos é igual a L0. Essa daqui, elas são relações de comutação da álgebra de Lie SL2. Bom, por que essa álgebra é tão importante? Qualquer partícula é elemento que carrega a representação do grupo de Lie associado a essa álgebra. Tá? Então, qualquer partícula é um elemento que carrega a representação irredutível do grupo de Lorentz. Né? O grupo de Lorentz é exatamente... grupo de Lorentz é exatamente o SL2C, tá? Que é o grupo associado a essa álgebra aí. Tá, agora o que eu vou fazer é mostrar que o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou mostrar o seguinte, eu vou mostrar que esse lambda, eu vou mostrar que se eu definir o L0 como 2L3, por exemplo, isso daqui vai ser exatamente, o lambda vai ser exatamente o spin, né? O J. Aquele J lá, você pode chamar de J ou J mais 1, que é exatamente a representação spin, né, do grupo SL2. Só que antes, a gente tem que lembrar... Bom, todo mundo fez álgebra linear, beleza? Vocês viram forma de Jordan. Forma de Jordan, que nem toda matriz é diagonalizável, mas ela admite forma de Jordan, na pior das hipóteses. Tá? Pessoal, só uma representação aqui, que não nessa introdução à álgebra de Lie, mas existe uma representação aqui, representação pictórica, que vai ser útil aí para vocês em algum momento da vida. Cada uma dessas bolinhas é um vetor, tá? Nesse espaço de representação e assim por diante. Bom, então a gente sabe que o operador L0 ele age num desses vetores e deixa no próprio espaço, né? Porque o V lambda é autovetor. Então, o operador L0 ele pega um vetor, cada bolinha desse é um vetor, e leva no mesmo subespaço, né? Cada bolinha dessa é uma representação. O L+, ele sempre leva vetores, né? Ele sobe aí o valor desses valores. Opa, volta, né? Bom, representação pictórica aí do que está acontecendo. Pois não? Os elementos do grupo SL2 são o quê? São matrizes? Ah, tá. Bom, como a gente vai falar mais sobre álgebra, esse grupo aqui é definido como matrizes 2×2 complexas, tais que determinante dessa matriz é 1. Tá? Ok? Só que o grupo de Lorentz é o grupo... Isso daqui tem 4 componentes
conexas, o grupo de Lorentz das partículas é só uma componente conexa à identidade. Tá? Então não é todo esse grupo, não. Seria denotado por esse grupo aqui. Enfim. Mas vamos voltar na álgebra. Aqui eu não posso apagar. L0, L mais ou menos, V lambda é igual a isso. Ok? Tá bom, então vamos lá. Antes disso, o que é alto valor, hein? Tem um operador, tem um certo operador no espaço vetorial, no mesmo espaço vetorial. Esse aqui é espaço, notação para espaço dos endomorfismos. Endomorfismos de V. Ou seja, transformações que vão de V em V e são lineares. Tá? Mas é importante essa denominação, porque a álgebra linear é a álgebra onde o produto é a soma, né? Então, a gente faz tudo em álgebra linear, mas a gente é um caso bastante particular, onde o produto é a soma. Então, definição de alto valor e alto vetor. Eu quero resolver essa equação aqui, né? Se a gente lembra. Então, essa equação aqui, esse aqui é o operador identidade. Se eu quiser uma solução não trivial, se for trivial, eu coloco V igual a zero, é trivial, acabou. Mas se eu quiser uma solução não trivial, solução não trivial desse sistema, então eu forço que o núcleo desse operador seja diferente de zero, né? E se eu tenho isso, a única maneira disso ser verdade é que o determinante desse operador seja nulo. Certo? Assim que a gente acha por nome característico. Nos livros de física aí tá escrito equação secular, porque a gente demora um século para resolver, em geral, né? No livro de mecânica está escrito isso. E tá. Então essa daqui é equação para achar autovalores, né? Autovetores também. E o que acontece é o seguinte: a gente sabe que operadores ou aplicações autoadjuntos, a matriz associada é sempre diagonalizável. Matriz associada é sempre diagonalizável. Olha, a recíproca não é verdadeira, tá? Mas aí é questão de sorte. Então, se um certo operador naquele espaço, a adjunta dele, ou seja, transposta, se o corpo for real, né, se for um espaço vetorial sobre os reais, se o operador for igual a ele mesmo, a transposta do operador, ou então o hermitiano conjugado for igual a ele mesmo, então a matriz é diagonalizável. Então a matriz que representa esse operador, ela é formada de um certo número aqui de autovetores, o resto tudo zero, tá? Aqui 0, 0. Só que nem todos os casos é assim. Mas, pessoal, só uma coisa, eu estou falando isso justamente para estudar como que essa álgebra SL2, que a gente acabou de definir, ele leva a definição de spin, tá? E momento angular e etc. Então, e o que a gente chama de representação spin. Mas só para lembrar, ou então para introduzir a quem não viu forma de Jordan, o que está acontecendo. Só que, vou fazer um exemplo aqui bastante concreto,
que é o seguinte, exemplo. A gente tem o operador, o espaço vetorial, que é espaço das funções, que são infinitamente diferenciáveis e tem suas derivadas também contínuas, tá? Então vou pegar um certo vetor desse tipo aqui, ó, exponencial de lambda x, onde esse lambda é um número real, ok? E x é uma variável aqui e essa função está nesse espaço, ou seja, ela é infinitamente diferenciável e todas as derivadas dela são contínuas, em todos os pontos da reta. Então eu vou pegar o operador derivada em relação a x, tá? Então, quanto que a derivada, operador agindo no vetor, é exatamente a derivada em relação a x que age nesse vetor aqui, correto? Derivada em relação a x, isso daqui é lambda exponencial de lambda x. Então, o operador menos lambda que multiplica a identidade, agindo em v, é igual a zero, tá? Ou seja, esse vetor aqui é autovetor do operador derivada, autovetor do operador derivada, com alto valor lambda, tá bom? Correto? Então, nesse espaço aí das funções, a gente achou uma função que é autovetor do operador derivada, tá? Então agora, vamos supor que eu tenho uma função, exemplo A, exemplo B. Agora eu pego um vetor que seja igual a x exponencial de lambda x e quero ver quanto que dá a derivada, quanto que dá o operador derivada agindo nesse vetor. Então eu tenho que fazer a derivada em relação a x dessa função aqui. Quanto que é isso? É exponencial de lambda x mais lambda x exponencial de lambda x. Correto? Então, φ menos lambda i aplicado em v, quanto que é? Φ menos lambda i vai ser a derivada, né? Menos lambda, que multiplica a identidade, agindo no vetor. Então isso daqui dá exponencial de lambda x. Só que a gente já sabe que isso daqui, só esse pedaço aqui, é o autovetor associado ao primeiro espaço, né? Então a gente sabe que se eu aplicar esse operador, aquela função, isso daqui vai dar zero, porque isso daqui é o autovetor desse operador. Só que se eu aplicar desse lado, eu tenho que aplicar do outro lado também. Então é melhor chamar de W aqui, né? Para não dar confusão. W. Ok. Então φ menos lambda i ao quadrado, ou seja, aplicado duas vezes, em W dá zero. Ou seja, existem vetores que eles não são autovetores imediatos desse operador. Só que eles são chamados de peso desse operador, tá? Nesse expoente aqui, chama-se... bom, na verdade, esses caras aqui chamam-se vetores raiz, tá? Isso daqui é um vetor raiz do operador φ. E esse daqui, esse índice, é o índice que se chama peso do operador φ, tá? Então, nesse caso, neste caso,
φ menos lambda i ao quadrado é zero nesse sentido, e a gente diz que n igual a 2 é o maior peso associado a W. Vocês lembram lá quando vocês diagonalizavam matriz, lá em álgebra linear, e às vezes uma matriz 3×3 só admitia um ou dois autovetores, e a gente tinha que construir mais um, né? É exatamente isso que a gente faz. Ou seja, se não tem autovetor, só um rascunho aqui, rascunho. Se a gente não tem um autovetor suficiente para formar uma base do espaço inteiro, então o que a gente quer calcular é esse autovetor. A gente sabe esse operador, é uma matriz, a gente sabe que a gente já calculou um autovetor, né? Então esse daqui chama-se também, lá nos livros de álgebra linear, autovetor generalizado, tá? Que nesse caso aí de álgebra de Lie, mesmo álgebra linear, eu chamo de vetor raiz, tá? Então é nesse sentido que eu quero analisar de volta aquela álgebra SL2 e ver o que está acontecendo. Só um momento. Também eu posso falar que nesse caso o φ menos lambda i é um operador nilpotente de índice 2, tá? Ou seja, um operador, acabou as letras, psi é nilpotente de índice K. Vou escrever melhor, né? Índice K. Se nilpotente de índice K, se psi elevado a K é igual a zero e psi elevado a K menos 1 é diferente de zero para todo... bom, é isso. K menos 1 diferente de zero. K menos I diferente de zero para todo I de 1 até K. Ok? Então trocando em miúdos, existe um número tal que o operador elevado a esse número, natural, ele é zero. Tá? Pessoal, a gente podia brincar aqui de calcular, por exemplo, a derivada de x² exponencial de lambda x. Mas a única coisa diferente era que a gente ia chegar à conclusão que φ menos lambda i ao cubo é igual a zero. Certo? Depois a gente poderia... Pois não. Pode ser menos 1 mesmo, porque depois de 1, se for 2, por exemplo... Certo, é imediato, né? É imediato. Beleza. Porque se fosse qualquer um menor, aí o índice de impotência seria K. É isso. Fica menos 1 diferente de zero. Exato. Ou seja, isso. Nesse caso, K é o menor número natural com essa propriedade. Isso mesmo. Obrigado. Propriedade. Tá? Só uma observação que... Bom... Só uma observação. Se a gente fizesse o mesmo exemplo para um certo vetor... Acabou. Vn é igual a x elevado a n exponencial de lambda x, a gente chegaria à conclusão que φ menos lambda i elevado a n mais 1 é igual a zero. Só isso. Tá? Então, vamos voltar lá na álgebra para ver o que está acontecendo. Só uma questão seguinte aqui. Nem toda matriz é diagonalizável, mas a gente sempre consegue achar pelo menos um outro valor. Sempre. Tá? Por exemplo, a matriz associada à derivação
desses polinômios, vamos pensar. Se a gente fizer outro exemplo, pessoal, esse exemplo é importante porque tudo que a gente fizer agora para a álgebra SL2, a gente tem que utilizar de alguma maneira essas formas. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu estou aqui no espaço dos polinômios de ordem n, tá? Esse aqui é o espaço dos polinômios de ordem n, ou de grau n, tá? No caso dos polinômios é a mesma coisa. Então qualquer polinômio, eu vou pegar uma base desse espaço, coeficientes reais ou complexos. Se não for real ou complexo, não. Se for Z2, por exemplo, não. Tá? Então a base do espaço de polinômios é essa daqui, x elevado a n. Existe um isomorfismo, né? Isso daqui é um espaço vetorial de dimensão n mais 1. Então existe um certo isomorfismo entre esse espaço e o Rn mais 1, porque todo espaço vetorial de mesma dimensão é isomorfo, enquanto espaço vetorial. Então, eu levo 1 nessa minha primeira base canônica. Tá? Como o vetor é sempre coluna, eu vou colocar aqui transposto para economizar linha aqui na lousa. Eu vou pegar esse segundo vetor e levar nessa segunda base canônica. E assim por diante, até que o x elevado a n seja elevado nesse vetor aqui. Tá? Então eu quero saber aqui o seguinte, como que age minha derivada? Como que age minha derivada? Ela age no x elevado a n, e isso daqui dá n x elevado a n menos 1. Certo? Então vamos construir a matriz associada a esse operador. Matriz associada a esse operador, quanto que é? Bom, na verdade a gente tem que calcular a ação da derivada em todos, né? Depois ela age no x elevado a n menos 1, isso daqui é n menos 1, x elevado a n menos 2, certo? Ela age no x quadrado, isso daqui é 2x, ela age no x dá 1, e ela age no 1 e dá 0. Na base canônica, qual que é a matriz responsável por essas operações? Então eu quero a matriz. A matriz que a gente quer, todo operador tem uma matriz associada. Então a matriz, ela pega o 1. Olha, a gente viu que o elemento 1 é exatamente esse vetor aqui. Ó. Então ela pega o 1 e leva no 0. Certo? Então qual que é a matriz que esse cara aqui é 1 nos polinômios. Então qual que é a matriz que pega esse vetor e leva nesse vetor aqui? Qual que é a matriz? Bom, olha, essa primeira linha aqui, ela pode ser o que, por exemplo? Professor, essa é a matriz de transformação de base do N para R mais 1? Essa é a matriz do operador derivada, não porque... Mas para cada elemento, separadamente. Não para todos. Isso daqui vai levar... Cada entrada dessa, esse cara corresponde a 1, esse outro cara corresponde ao coeficiente x, aquele outro cara. Tá? Isso. De tal maneira que o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Já que a dimensão do Rn mais 1 é igual à dimensão do espaço dos polinômios com coeficiente x, então existe um isomorfismo entre esses dois espaços. Eu estou escrevendo aqui um vetor com essas componentes, com esses coeficientes. Isso daqui é A0 mais A1x mais A2x quadrado até a n x elevado a n. É isso que eu estou fazendo. Tá? Exatamente esse isomorfismo.
Pessoal, por favor, me ajudem. Eu tenho que ter uma matriz que vai pegar um 1. É 1? 1 é o último, né? Não, 1 é o primeiro. Vai pegar um 1 e levar no 0. Então essa matriz, ela tem que ter... Primeira coluna é 0. Depois, pessoal, me desculpem, eu odiava quando o professor economizava aqui só para não ter que escrever de novo e fazia, né, como eu vou fazer aqui, 0, 1, 0, e eu xingava até a 10ª geração do professor, mas eu vou ter que fazer isso, porque agora eu sou professor, certo? Então... Não, você tem uma alternativa. Você pode abrir uma matriz ali, né? Colocar em cada coluna um dos fatores da base. Tá. Mas, não, tô achando isso. Então, olha só, esse cara aqui, então, a matriz, a segunda, isso daqui representa agora o x, certo? O x que esse vetor aqui. Só que o x é elevado no 1. Então, o x agora é elevado no 1. Então, a segunda coluna, ela tem que ser, por exemplo, tem que ser 1 aqui, certo? Porque, olha só, a primeira linha com a primeira coluna dá exatamente aquele termo lá. Depois, tudo aqui pode ser 0. Tá certo? Depois, o x quadrado é elevado no 2x. Então, a segunda coluna aqui, a terceira coluna tem que ser 2 e o resto tudo 0. Bom, adivinha como vai ser aqui mesmo? Depois aqui, ó, vai ter que levar o x3 nesse vetor aqui, certo? Então, a terceira coluna tem que ter um 3 aqui e assim por diante. Então, na diagonal de cima, é exatamente essa sequência de números naturais. E na diagonal principal é tudo 0. Tá? Eu estou afirmando que no espaço dos polinômios, o único alto valor que você tem é 0. Tá? O único alto valor que você tem. Essa matriz n por n, n mais 1 por n mais 1, só tem um alto valor, 0. Opa, 4, aqui 5 e aqui n. Tá? Aqui tudo 0 e aqui é tudo 0 também. Tá? Então essa é a matriz associada ao meu operador. Tá? Então aquele processo lá que eu falei sobre construir autovetores generalizados, eu só tenho um autovalor e com isso eu só acho um autovetor. Então eu vou ter que repetir aquilo n vezes para achar uma base de autovetores relativos na qual aquele operador ele pode ser escrito de forma mais fácil. Tá? Só que a má notícia é que eu posso achar uma base, né, de autovetores, mas na melhor das hipóteses, isso daqui vai ter essa forma de Jordan. Forma de Jordan é sempre um bloco de Jordan é sempre um bloco onde tem um certo alto valor e um monte de 1 em cima. Então, por exemplo, isso daqui é bloco de Jordan. Isso daqui também é bloco de Jordan. Ok? Enfim, detalhes sobre construção de bloco de Jordan levam um tempinho. Mas o importante aqui é o seguinte, é que, na melhor das hipóteses, eu consigo escrever esse operador derivada dessa maneira. Tá? Eu acho uma base na qual a matriz é desse tipo. Ok? Aqui é tudo 0 e aqui é tudo 0. Eu tinha uma observação que é a seguinte. Tá. Por exemplo, tem uma matriz lá, ela 1000 por 1000. É uma matriz 1000 por 1000, você quer achar a inversa dela. Então, ao invés de você multiplicar matrizes com 1000 por 1000 entradas, seria interessante você separar em bloquinhos aí, 2 por 2, enfim, com um monte de 0 na matriz. Então a matriz 1000 por 1000 teria no máximo aí 2000 entradas,
tá? Então, para inverter isso, calcular determinante é bem mais fácil. Isso aí só do ponto de vista computacional, tá? Tá, então eu quero voltar lá em SL2, que agora vocês devem estar perguntando, mas e daí, né? Daí é o seguinte, relação de comutação. A relação de comutação que a gente sabe, voltando lá, L0, V lambda é igual a lambda, V lambda. Esse daqui é o meu alto valor, alto vetor. E a gente sabe que lambda 0, esse alto vetor, ele tem alto valor, esses altos valores, ok? Então o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, eu quero expressar, né, isso daqui é isso é um alto vetor. Então eu vou fazer agir aqui n vezes, tá? Esse operador, e o que eu vou encontrar aqui é o seguinte, L menos n vezes agindo no V lambda, agora maiúsculo, para n natural, tá? E eu vou chamar esse vetor de V lambda menos 2n. Simplesmente porque cada vez que a gente age o operador L0 nesse vetor, dá um alto valor associado, eu subtraio menos 2 do alto valor inicial. Então por isso que eu vou denominar isso. O lambda maiúsculo, justamente porque eu vou chamar n, lambda, é o peso máximo da representação. Representação. Ok? De maneira que a minha hipótese é que L- agindo, esse operador L- agindo em V lambda menos 2n seja zero. Exatamente naquele sentido, tá? A gente lembra que tinha um operador aqui agindo num vetor. Por exemplo, se eu agisse esse operador nesse vetor, ele dava zero, tá? Então é exatamente nesse sentido. Eu tenho um operador que agindo no vetor dá zero. E esse daqui vai ser o último vetor que isso satisfaz, tá? Então que essa propriedade satisfaz. Então tudo que eu estou fazendo aqui é pegar as propriedades algébricas que a gente já sabe sobre operadores nilpotentes. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou agir esse operador L+, nesse vetor, que é lambda menos 2n, tá? Só que a gente sabe que esse operador aqui, ele está relacionado aos vetores anteriores a partir disso, né? Só uma pequena observação aqui, que é o seguinte. Pequena observação. Os geradores, esse espaço aqui, ó, V lambda menos 2n, o espaço gerado por esse conjunto é fechado sob a ação de L0 e L-, ok? Ou seja, aqui tem um monte de vetores cuja ação de L- continua nesses vetores, o que troca é só o subíndice do vetor, e o L0 conserva essa base,
tá? Já que o L0, qualquer vetor desse tipo, é autovetor. Então, ele fica imutável na mesma direção, no máximo dilatado ou contraído por esse autovetor, respectivamente se for maior que 0 ou menor que 0. Tá? Então, eu vou fazer agir o L+, isso daqui vai dar exatamente L+, L menos, V, lambda, menos 2N, mais 2. Só que se eu utilizar a relação de comutação, que eu apaguei, L mais L menos é igual a L0, e L0 L mais ou menos é igual a mais ou menos 2L mais ou menos. É isso. Então, se eu utilizar a primeira relação de comutação, eu posso escrever isso como L menos L mais L0, que age nesse vetor. Tá? É exatamente isso. E eu vou escrever isso. Isso daqui eu sei que é autovetor desse operador L0. Então isso daqui vai ser exatamente lambda, o autovalor, que é lambda, menos 2N mais 2. Tá? Por um lado. E por outro lado, isso daqui eu posso escrever como... Eu faço agir lá e posso escrever com um certo R, N. Tá? Enfim, uma constante de proporcionalidade aqui. Constante de proporcionalidade. Simplesmente porque o L menos ele está associado, ele é autovetor do L0 e o autovalor ele fica subtraído de menos 2, e o L mais é a mesma coisa, só que o autovalor é somado 2. Então isso daqui é algum autovalor relacionado à ação desses dois operadores, mas, enfim, a gente não sabe o que é agora. Tá? Bom, a gente não sabe o que é agora, só que tem um detalhe aqui. E o detalhe é o seguinte, o detalhe está na lista 1 que vocês vão fazer na sexta-feira. E o detalhe, tem dois detalhes. O primeiro detalhe é que é o exercício menos 1 da lista 1, é que esse Rn é igual a N lambda menos N mais 1. Tá? A dica é o seguinte, assuma que o R0 é igual a 0. Na verdade, tem jeito de provar isso. Tem jeito de provar, por absurdo. Tá? Tá bom. Então a gente tem isso, o L mais é dado por isso daqui. Ok. Mas olha só, por outro lado, a gente tem que a ação do L0 nesses vetores, a gente já sabe o que é, né? A gente sabe que isso daqui é L, bom, a gente já sabe, é lambda mais ou menos 2, que multiplica o L mais ou menos V lambda, certo? Pois não? Ali na última linha, não está faltando V de lambda? Isso, tá, muito obrigado. Obrigado. Mas a gente já sabe isso, né? Que esse vetor é autovetor do L0 com autovalor lambda mais ou menos 2. Mas, qual que é o autovalor desse operador aqui? Qual que é o autovalor desse operador? Associado a esse operador. Pessoal, isso daqui é um autovetor. Autovetor desse cara aqui. Certo? Então, isso daqui é lambda mais 2 V lambda. Só que, aqui,
eu assumi naquela expressão ali, nessa expressão aqui, 2 estrelinhas, eu assumi que esse lambda maiúsculo é maximal. Ou seja, não existe nenhum alto valor acima dele que satisfaz aquela propriedade. Tá? Então, naquela última igualdade lá da lousa, eu provei que o alto valor, né, provamos que o alto valor associado a L0, L mais V lambda é igual a lambda mais 2 que multiplica V lambda. Só que eu já tinha assumido que esse cara é maximal. Então isso aqui não pode acontecer, porque senão esse cara aqui não seria maximal, né? Então isso daqui não pode acontecer. Tá? Então qual que é a solução para essa nossa questão? O que acontece é que daquela observação dá para provar então que o R0 é igual a 0. Tá? Exercício -1 da lista 1. Tá, a gente sabe então que daquela expressão ainda, 2 estrelinhas, a gente sabe que V lambda menos 2n é igual a L menos elevado a n V lambda. Ok? Então a gente quer achar esse n para achar a representação lá spin. Então a gente queremos achar. Bom, esse negócio de achar, encontrar é filosofia, né? A gente quer calcular, na verdade. Queremos achar um n, né, natural nessa expressão aqui, tá? Tal que L menos agindo em V lambda menos 2n seja igual a 0. Ou seja, esse n está associado ao valor onde esse cara aqui é nilpotente e no valor que isso daqui seja 0. Tá? Ou seja, o que eu vou provar lá é que existe um número finito desses vetores aqui. Tá? E nisso a gente prova que a representação tem dimensão finita. Bom, se isso é verdade, então eu sei que 0, se eu aplicar o L+, vai dar a mesma coisa, né? L menos V agindo em V lambda menos 2n. Só que eu ainda tenho a nossa relação de comutação. Isso daqui é L menos, L mais L0 agindo no V lambda menos 2n. Certo? Isso daqui é o nosso exercício lá da lista 1, que é lambda menos n mais 1. O L0 aqui é lambda menos 2n. Beleza? Equação de Bhaskara. Equação de Bhaskara. Eu acho que dois valores para o n. Um é menos 1 e o outro é o próprio lambda. E esse cara aqui eu chamo do meu spin. Tá? Isso daqui a gente chama usualmente aquela componente lá J3, que é lambda sobre 2. Tá? Nesse caso, esse lambda aí é inteiro e a dimensão da representação é n mais 1. Tá? A gente chama isso daí de representação spin. Então, nesse caso, eu posso, o que a gente está acostumado a ver lá nos livros, por exemplo, no AFC, é que eu posso definir
a minha álgebra como eu posso chamar o L0 de... Eu posso chamar L0 de 2L3. E a minha álgebra, na verdade, então é L mais L menos é igual a 2L3 e L0. Opa, 2L3 e L mais ou menos é igual a mais ou menos 2L mais ou menos, tá? Então, essa daí é a chamada representação spin. E nesse caso, incluindo zero aqui, a dimensão da representação é J 2J mais 1. Ok? Então esse J aí o pessoal chama a representação da álgebra. Pessoal, vamos voltar lá para... Como é que chama? Tomar um Gatorade. Vamos tomar um Gatorade aí e voltar para exemplos um pouco mais simples aí, mas relacionados ainda à álgebra SL2, tá? Só uma observação antes. A observação é o seguinte: a gente vai ver em pouco tempo essa álgebra aqui, SL2, ela é o conjunto das matrizes 2×2 complexas, tais que o traço dessas matrizes seja nulo, tá? Então a base, qual que é a base para essas matrizes, hein? Base para matriz complexa. Por exemplo, a matriz de Pauli é base, né? Mas, por exemplo, a gente pode fixar uma base do tipo base. Zero, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 0. Por exemplo, isso daqui é base. Também as matrizes de Pauli são base, né? Dessa matriz. Dessa... Um tem 100 em cima ali, né? No do meio. Tem 100 em cima, desculpa. Aqui tem 100 em cima. Não pode estar na diagonal. Obrigado. E outra base também, por exemplo, matriz de Pauli, mas eu vou mostrar daqui a pouco que em geral, qualquer SLN, qualquer matriz, a álgebra de Lie das matrizes, elas podem ser expressas a partir das matrizes de traço nulo, soma direta com o corpo aqui, por exemplo, complexo. Ou, o caso mais geral, sobre um corpo qualquer, tá? Se a matriz for um corpo qualquer. Mas como a gente definiu que quando eu não denotasse o corpo explicitamente, então os corpos seriam os complexos, então isso daí a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bom, intuitivamente, os complexos, a matriz diagonal, né, é isomorfa aos complexos, nesse sentido. Então, o que você está tirando aqui são as matrizes diagonais, grosso modo, tá? Isso aqui é uma parte. Resta provar que nenhum elemento aqui ele pode estar aqui, tá? Então, vamos fazer isso aqui com calma. Ontem a gente mostrou que o grupo simplético, a gente mostrou que, a álgebra de Lie simplética, ela é a álgebra de Lie, né? Então ontem o que a gente fez ontem foi mostrar que essa álgebra, que é definida a partir das matrizes 2n por 2n, tal que xj mais x d'H jx d'H
é igual a zero, onde o J era uma estrutura simplética. Certo? E nesse caso aqui, o J² é menos a identidade. A gente mostrou que isso daqui é álgebra de Lie. A gente pode definir também, isso daqui é álgebra de Lie simplética. A gente pode mostrar também que a álgebra, se a gente definir essa álgebra aqui, outro exemplo, SOPQ, que são exatamente as matrizes nesse espaço aqui, GLN, tais que XJ mais JX transposto é igual a zero. Só que agora esse J daqui, ele é essa matriz aqui, é menos a identidade P por P e é a identidade Q por Q. Tá? De alguma maneira eu estou munindo essa minha álgebra de uma estrutura no espaço-tempo. Tá? Se P for igual a 1, menos 1, a gente tem a estrutura de Lorentz. Né? Bom, espaço-tempo Minkowski, n-dimensional. Tá? Q por Q. Pessoal, a demonstração disso é de certa maneira equivalente, né? Porque a gente sabe que a única diferença ali vai ser o sinal. Bom, mas um sinal é muita coisa. Um sinal é você ir para lá e estar voltando para cá, né? Assim, sinal, só a diferença de sinal não significa nada, não. Mas naquele caso, a gente sabe que XJ mais JX transposto é igual a zero, né? Então, por exemplo, esse X transposto, J, isso daqui é menos XJ. Eu posso multiplicar aqui por J. Então eu posso obter que, por exemplo, o X transposto é igual a menos JXJ. É isso, né? Porque o J² nesse caso é igual a 1. É identidade. Tá? Tá certo isso? Então, eu quero... Se cada matriz satisfaz isso, se cada elemento da álgebra satisfaz isso, então eu quero mostrar que o colchete satisfaz isso. Né? Bom, análogo do que eu fiz ontem, né? Colchete. Então, colchete, em geral, os elementos da álgebra satisfazem isso. Não é A, né? É X. Aqui é X. Aqui é X. Então, isso daqui transposto é igual a XY transposto menos YX transposto correto? E isso daqui, por definição, bom, pela propriedade aqui é o que? É J, X, YJ, J, X, J, menos JXJ, J, YJ. E o quadrado aqui é 1, então a gente tem exatamente que isso daqui é quanto? É menos J, X, Y, J. É isso mesmo, né? Menos J, X, Y, J. Ou seja, dados os elementos da álgebra, a gente provou que o colchete também está na álgebra, ou seja, aquilo é de fato uma álgebra de Lie. Na verdade, é até uma subálgebra do grupo GLN. Tá? Então, portanto, dados XY nessa álgebra aqui, então a gente tem que o colchete também está na álgebra, ou seja,
e, portanto, isso daqui é álgebra de Lie. Pessoal, só uma coisa, SL2, a álgebra de Lie, isso daqui é... A observação não tem nada a ver com isso não, mas tem a ver com o que eu escrevi 2 lousas atrás. Isso daqui é exatamente a álgebra de Lie associada ao grupo de Lie, né? Isso daqui está associado ao grupo de Lorentz. E... Bom, tem aquele grande questão aí de unificação dos campos. A gente sabe que cromodinâmica, teoria eletrofraca, eletromagnetismo, de certa maneira eles unificam as forças menos gravidade, é o que o Heider fala, né? Enfim, tem inúmeros modelos, pelo menos 30 anos acima disso, né? Em alguns modelos de unificação, eles imergem essa álgebra, esse grupo, em outro grupo das matrizes unitárias 5x5, determinante 1, e esse grupo ele pode ser imerso também, por exemplo, em outro grupo, SO10. Todos esses grupos eles podem ser imersos naqueles grupos excepcionais, e assim por diante, né? Mas, por exemplo, existem algumas teorias ultramodernas aí, mas começaram algumas décadas atrás, cujos grupos de simetria são SO32, são E8 por E8, que é o produto cartesiano entre duas álgebras excepcionais. Cada uma dessas álgebras tem 243 dimensões, né? Então, assim, tem muita coisa aí dentro. Tem muita partícula aí, né? Nesse modelo, não estou falando especificamente nada em particular, não. Mas a questão é a seguinte: existe um modelo, né? Isso daqui forma, por exemplo, teoria de gauge, teoria de calibre, para todas as forças, exceto a gravidade, né? Só que existe teoria da gravidade também para o grupo de Lorentz, né? Só que todos esses grupos aqui são compactos. E existe teoria da gravidade, de gauge para gravidade, com esse grupo aqui, só que esse grupo não é compacto, tá? Então, também existe uma teoria de gauge para gravitação, só que para o grupo de Lorentz, tá? Então, nesse sentido, para o grupo de diffeomorfismos do espaço-tempo, e que não tem nada a ver com grupos de simetria interna, tá? Então, só essa observação. O grupo de Lorentz também, hoje em dia, não sobre os complexos, mas sobre os octônios, né, em teorias de 10 dimensões. Aí, por exemplo, o Nathan está fazendo coisas de espinores puros, realmente boa sacada. Enfim, grupo de Lorentz, a gente pode falar mais um pouquinho disso depois. Pelo menos no espaço-tempo, ele cobre de boa maneira todas as representações, né, as partículas, representações, elementos que carregam as representações irredutíveis. Mas vamos voltar lá. Um outro exemplo de álgebra de Lie, tão importante quanto, é essa álgebra de Lie aqui, que ela é o conjunto dos elementos do grupo das matrizes n por n sobre corpos complexos, tais que x mais x d'H é igual a 0. Tá? Pessoal, isso daí é álgebra de Lie? Bom, não é porque eu escrevi letrinha gótica U que isso daí é álgebra de Lie, não, tá? Vou escrever aqui um U diferente aí para não induzir vocês a falar que isso daí é álgebra de Lie. Mas a gente tem que provar que dados x e y em UN, então a gente tem que mostrar exatamente que o colchete também tem que estar em UN, né? E isso daqui a gente não sabe. Se o x é menos x d'H e o y é igual a menos y d'H, então o colchete eu posso escrever como y d'H, x d'H, menos x d'H, y d'H. Beleza? Então, isso daqui é
yx menos xy, que é igual a menos colchete. Então, de fato, isso daqui é álgebra de Lie porque o colchete satisfaz essa propriedade. Tá? Ou seja, o colchete ainda é fechado sobre propriedades dessa álgebra. Pessoal, tem um exemplo. Vamos pensar aqui, é o exemplo das matrizes simétricas. Matrizes. Outro exemplo. Matrizes tais que elas são simétricas. Isso daqui é álgebra de Lie? Simétrica. Isso é álgebra de Lie? Ela é exatamente a hermitiana. Ou seja, o colchete é igual a xy menos yx. Certo? Ou o transposto. O conjugado. Perdão. Então isso daqui é y conjugado, daga, né? X daga, menos x daga, y daga. Isso daí é quanto? Isso daí é o próprio yx menos xy, que é igual a menos comutador. Não é? Eu até tomei susto. Matriz simétrica não é álgebra de Lie? Não é. Tá? As matrizes, o conjunto, a álgebra das matrizes unitárias, sim. Nota o seguinte, pessoal, o grupo das matrizes unitárias são matrizes n por n, complexas, tais que x transposto x daga é igual a inversa. Tá? Então, nesse caso, se eu multiplicar o x por x daga, x por x daga é igual a 1. Ou seja, no grupo aparece o produto, né? E aqui aparece a soma. Por que disso? Certo? Em toda propriedade, não é a mesma, mas toda propriedade de grupo de Lie, ela, de certa maneira, é herdada de propriedades da álgebra de Lie, só que a soma, ela também, esse produto aqui, ele é herdado a partir de alguma relação aqui de soma. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou definir uma função. Um outro exemplo é o seguinte. Eu vou definir uma função dos reais. Nesses reais, eu vou colocar soma. Vou colocar o produto. E nesses reais aqui, eu vou colocar soma. Tá? Então, eu vou definir, por exemplo... Não é melhor colocar soma aqui, vai. Tanto faz. Eu vou definir aqui, por exemplo, dois números. Um número aqui, x. E essa função, ela está ligada à exponencial de x. Tá? Exponencial de um número real. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Exponencial de x, exponencial mais y, é elevado em exponencial... Quanto que é isso aqui? Não. Exponencial de x é vezes exponencial de y. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu estou levando soma em produto aqui, tá? Mediante um mapa exponencial. Isso aqui para números reais. Eu também tenho um mapa exponencial, mas não é tão trivial quanto esse, mas um mapa exponencial que me leva a álgebra de Lie em grupos de Lie. Tá? Só que exponencial, ele é feito em cima de variedades, em cima de superfícies. Tá? Então, eu estou até com medo de falar, acho que eu vou falar aqui em voz baixa, vou desligar o microfone, porque assim, a partir dessa fórmula, aqui ó, determinante do exponencial de A, está no AFC.
fica em capítulo alguma coisa. Determinante exponencial é exponencial do traço. Tá? Então, de certa maneira, o produto em grupos ele é herdado a partir da soma, justamente por propriedades exponenciais. Tá? Então, conversa, nem a conversa de botequim, mas conversa de você arrumar para ir para o botequim, eu poderia te falar que álgebra, o grupo de Lie, a base dele é a álgebra de Lie, só que um elevado ao outro pela aplicação exponencial. Agora, essa aplicação exponencial, ela é realmente robusta do ponto de vista formal, e tem que ser feita com bastante cuidado. Tá? Pois não. Como que é definido o grupo de Lie? Grupo de Lie? Não, o grupo de Lie é uma... Vamos lá. O grupo de Lie é uma ênupla, onde esse cara aqui é um espaço topológico. Espaço topológico. Você tem uma variedade que, ou seja, na variedade você tem uma topologia em cima da sua variedade. Você tem um mapa de funções dessa variedade aqui, por exemplo, num Rn. Aqui é uma variedade, certo? Você pode ter um atlas daqui para cá também, de maneira que esse mapa seja universal. E você tem um colchete aqui. Só que o seu colchete é feito de funções, tá? Então, funções em cima dessa variedade, tá? Então, por isso que é importante estudar primeiro variedades diferenciáveis para depois estudar grupo de Lie, senão não faz sentido, tá? Não faz muito sentido. Ou seja, antes de tudo, um grupo de Lie é uma variedade. Tá, por exemplo, o SU2. O SU2, o grupo de simetria da força fraca, aqui da força eletrofraca, isso daqui é exatamente S1, a esfera. Isso daqui é exatamente S3, a esfera. Tá? Isso daqui é o conjunto formado exponencial de θ, né? Exatamente a esfera unitária, tal que θ vai de 0 a 2π. O S3 é o conjunto dos pontos em R4, tais que x² mais y² mais z² mais t² é igual a 1. Tá? E assim por diante. Ou seja, antes de tudo, esses grupos são variedades. Podem não ser variedades que a gente conhece, mas são variedades. Bom, a gente não conhece assim, não pode ser expressas a partir de esferas, enfim, tá? Mas sempre são variedades. Tá. O pessoal tá acabando, que frustração. Vamos lá. Olha, você vai falar de álgebra de Heisenberg? Pessoal, não? Beleza. Pessoal, álgebras de Lie abelianas. Álgebra de Lie abelianas. Sempre dados x, y na álgebra, então o colchete sempre é nulo. Tá? Ou seja, a estrutura de álgebra de Lie, de espaço vetorial, não acrescenta nada à álgebra de Lie. Ou seja, a álgebra é exatamente um espaço vetorial munido de um colchete, só que esse colchete é sempre nulo, tá? Então, grosso modo, a álgebra de Lie tem estrutura de espaço vetorial sempre, mas ainda mais nesse caso porque não altera nada. A única coisa que eu posso fazer aqui é produtos entre elementos. Desses produtos, sempre eles são comutativos, né? Já que o comutador é zero.
menos isso, que é igual a zero. Ou seja, xy é igual a yx. Tem duas observações aqui. Bom, na verdade, são proposições. Bom, leminha, né? Para a dimensão da álgebra de Lie é 1, então G é abeliana. Sempre. Por quê? Por quê? Se a dimensão da álgebra for 1, então esse elemento aqui é base de G. Certo? Porque só tem um elemento, a dimensão é 1. Um elemento ele gera todo espaço. Então, o comutador entre elementos, qualquer elemento é múltiplo desse cara, porque esse cara é base. Então, o comutador é zero, pela própria definição de álgebra de Lie. Tá? Se a dimensão de G for 2, então duas coisas podem acontecer. Ela pode ser abeliana, ou então, nesse caso, se não for abeliana, existe uma base, que eu vou chamar de xy, em G, tal que o comutador entre elementos dessa base é dado por isso daqui. Tá? É uma propriedade interessante, ela pode ser bem explorada. Tá, então, só existem... É muito bom a gente classificar as álgebras de Lie. Dimensão 1 é claro. A dimensão 2 ou ela é abeliana, ou isso sempre ocorre. Tá? Existe uma base, tal que isso sempre é verdade. Tá? Dá para mostrar isso. Tem mais um exemplo, que é justamente a álgebra de Heisenberg. Mas eu queria falar um pouquinho de física antes da álgebra. Então essa propriedade B é como se x fosse elemento neutro? Essa propriedade G, essa propriedade B, isso, ela diz o seguinte, eu vou definir isso, aula que vem, posso definir um ideal, que é um certo conjunto dentro da álgebra, tal que toda vez que eu tenho elementos da álgebra, isso daqui cai dentro. Tá? Em geral, um ideal de uma álgebra qualquer, isso é verdade se H é ideal à esquerda, isso daqui é verdade se H é ideal à direita, e isso daqui é sempre verdade se H é ideal, bilateral. Isso aqui está dizendo que Y gera o ideal da álgebra. Então, bom, para lembrar, o ideal é sempre um buraco negro algébrico. Porque quando eu falo ideal, tal, não sei o que, ninguém nem lembra, mas quando eu falo buraco negro, vocês lembram. Né? Então isso daqui é um buraco negro algébrico. Toda vez que eu faço produto entre elementos do ideal e um elemento geral da álgebra, cai dentro do ideal. Tá? Então eu estou falando justamente isso, que Y gera um ideal. Né? O elemento neutro não, mas o ideal sim. Tá? Tá bom. Pessoal, 3h30. Bom, vamos continuar amanhã. Amanhã eu vou falar de homomorfismos, derivações. Tá? E representações. É isso.
Falou?